o procurador fez uma análise abrangente, pese embora em algumas situações tenha passado muito ao de cima sobre alguns aspectos que, devido à sua natureza, mereciam um pouco mais de concentração. Refiro-me, por exemplo, decorrendo do último ato eleitoral, assistiu-se a todo tipo de cenários que puseram em causa aquilo que é a estabilidade social almejada por qualquer sociedade que viva em civilização moderna. E o que aconteceu foi que no informe do procurador sentia algum tremelicar em ir direto, em afrontar algumas situações relacionadas com... De forma geral, diz que sentiu falta de profundidade. Exatamente, principalmente nesta componente que foi, que caracterizou a sociedade moçambicana do pós-eleições para cá, porque não podemos levar ou tratar de ânimo leve situações que levaram, por exemplo, à morte de centenas de pessoas, ao ferimento de milhares de pessoas, à destruição de bens públicos e privados, condicionamento de vida. Então, esses aspectos aqui, e mais também é que, pronto, parece que o próprio procurador foi tremelicou um bocado ao não ter ido ao encontro, ao não ter sido capaz de ir à busca das motivações, fez uma análise, aquela que qualquer elemento do povo faz. O procurador esteve bem no sentido de que, ao afirma, estava a apresentar o informe, que é um dever constitucional, como órgão superior do Ministério Público, que é a Procuradoria-Geral da República, ele cumpriu com o seu papel jurídico constitucional de apresentar uma informação de um trabalho que eventualmente foi mais da anterior procuradora, a doutora Beatriz Buchil, e ele fê-lo dentro do quadro que a lei permite. Eu iria analisar em três perspectivas, uma educativa e formativa. Ele informou 13 pontos, está na lei, são aqueles pontos que todos os anos deve informar. Trouxe alguma informação insuficiente em relação ao processo eleitoral, em relação às manifestações, zero informação em relação ao papel da polícia durante esse período eleitoral. Foi excelente no sentido, bom, não pontapeou a lei, ele não trouxe detalhes dos processos criminais em curso. E, finalmente, um terceiro ponto inicial foi inovador, no sentido de que ele trouxe anexos, trouxe estatísticas, trouxe evidências e até novidades, soluções inovadoras que ele propõe, como a escola do Ministério Público. A escola do Ministério Público, que na opinião dele, na opinião da Procuradoria-Geral da República, impõe-se para os desafios específicos do Ministério Público. Isso pode levar a repensarmos o Centro de Formação Jurídica Judiciária e, eventualmente... Pode deixar de ser relevante, havendo uma escola de formação específica para procuradores? Não, sempre será relevante como uma instituição de formação inicial dos magistrados, conservadores, notários, e até gostaríamos que todos, até os advogados, tivessem uma formação tronco comum no centro de formação, mas isto nos leva a pensar que a magistratura do Ministério Público, ao dizer que pretende uma escola específica para formação contínua, eventualmente o centro de formação não esteja a responder às necessidades. Isto vai fazer repensar os objetivos do centro, teremos que discutir. Portanto, é inovador nesse aspecto, é um novo procurador, é o primeiro teste, é o primeiro batismo ao fogo, e penso que nós não poderemos, a partir de dizer que a apresentação dele foi negativa. Não, foi positiva para quem está a começar e está a ler trabalho do outro. Eu disse, a minha primeira análise foi educar. Educar no sentido que a informação foi educativa e formativa. Quem não entende o que é interesse difuso, ficou a saber o que é interesse difuso. Quem não entende como é que o CERNAP está organizado, ficou a perceber como é que está organizado. Quem não
não entende do desempenho do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, que ficou a perceber como é que funciona. Portanto, a lei orgânica do Ministério Público fixa os aspectos que a informação formais que a informação deve conter. E ele tocou em todos, trouxe-nos anexos, que é uma novidade. Agora, alguns aspectos, alguns pontos relativos ao processo eleitoral, relativos à corrupção, relativos aos raptos, à violência, não estiveram exaustivamente desenvolvidos. Tocou-os, houve um déficit de informação nesses pontos, um aspecto negativo do seu informe, esteve lá, mas não foi suficiente, ou não foi com a intensidade que nós almejávamos. O processo eleitoral tem duas componentes. Uma componente de reforma do quadro eleitoral, que ele muito bem falou, o Código Eleitoral, mas também uma reforma do quadro institucional. Disse menos, em relação ao papel da Comissão Nacional de Eleições, ao papel do STAI, ao papel dos serviços de apoio, ao processo que, como ele foi tramitado, não disse nada em relação aos vícios, não falou do Conselho Constitucional, não falou da legislação, não, portanto, estes aspectos são as lacunas que o informe trouxe. O Dr. Kumbana chamava de causas do que desembocou. Repare, ele está a ler o relatório do outro, né? É o que eu disse. Ele remeteu uma análise sociológica da motivação das manifestações. Portanto, o Ministério Público não está a dizer que não existam causas sociais por detrás da revolta, como eu sempre disse, popular, e das manifestações violentas. Ele propõe que haja um estudo, até de direito comparado, e que, a partir daí, tiremos ilações para que nunca mais se volte a ter um processo eleitoral e convulsões pós-eleitorais. Mas ele também chama a atenção que, preservando o direito de reunião e manifestação, há que agravar e punir comportamentos criminais que foram praticados no âmbito dessas manifestações. Mas, por exemplo, nada disso em relação à conduta agressiva da polícia, nada disso em relação à conduta letal da polícia. Mas falou de processos abertos, acusados, sim, mas não disse de quem. Pois. Não disse de quem. Portanto, esses são os aspectos negativos. Como ainda estamos a falar de aspectos formais, o que eu posso dizer é que os conteúdos foram tocados, eventualmente poucos temas, os temas mais importantes não foram exaustivamente explorados. Esta primeira experiência que terá tido o procurador, concordo em parte que poderia ter havido mais detalhe. Profundidade. Sentiu também essa falta de profundidade? Depende, há expectativas e percepções populares em função daquilo que cada um gostaria de ver e, infelizmente, a informação anual do procurador não pode acolher tudo. Isto por um lado. Por outro, há uma prática que pode estar assente no costume, não exatamente na lei, do Procurador-Geral da República ler a informação. Então faz uma leitura desde a primeira página até a última, tirando os anexos, portanto, do desenvolvimento. E isso muitas vezes limita a quantidade de informação e detalhe que deve constar desta informação, porque tem tempo limitado de apresentação na Assembleia da República. Então, a primeira reflexão é: deve o procurador ler ou fazer uma apresentação do informe? A prática é que ele tem lido. São quase 90 páginas de leitura e o tempo disponível normalmente não é mais do que de 3 horas, 2 horas e meia. Eu sugiro que se criem mecanismos, porque não é uma questão de lei, que ele deve ler. É uma questão de prática, é uma questão de costume. Estamos habituados à leitura, porque a informação não é só para os deputados que estão lá dentro da Assembleia da República, é para a sociedade, é para fora. Se numa leitura detalhada das 90 páginas sentimos que podem existir lacunas, imagine numa situação em que tem que fazer uma apresentação resumida desta informação. Eventualmente as lacunas poderão se sentir ainda mais. O que eu pretendo dizer com isto é que, provavelmente, alguma informação que não ouvimos, não lemos no desenvolvimento do texto,
deve constar dos anexos. Há muita remissão às tabelas, aos anexos, sobre certas informações. Por isso que eu digo, a informação é para fora, não é para os deputados. Há inovações, e muito boas, que eu senti. Uma delas tem a ver com um aprofundamento da abordagem sobre os crimes ambientais, por exemplo, os crimes contra o património cultural, contra a saúde pública, onde há mais detalhes, há exemplos claros, inclusive em termos de proatividade da própria Procuradoria ou do próprio Ministério Público, intimar as entidades que eventualmente prevaricam no cumprimento da lei, e cria aqui uma espécie de consciência pública cada vez mais proativa da parte da Procuradoria da República. E mais, um outro aspecto são os desafios que a Procuradoria-Geral da República coloca às demais instituições, incluindo a sociedade. Veja a quantidade de recomendações ou sugestões de reforma legal que esta informação anual sugere. Traz aqui um desafio à própria Assembleia da República. É necessário criar condições para termos um quadro legal e institucional adequado e ajustado aos desafios que atualmente se impõem à Procuradoria. São várias leis que se propõem. Propõe-se também ao Governo, recomenda-se ao Governo, propõe-se que ratifique, por exemplo, alguns acordos bilaterais que permitam que a Procuradoria possa ter condições de proceder à recuperação de ativos fora do país. Portanto, estes acordos de cooperação jurídica e judiciária internacional devem ser promovidos pelo Governo. Mas também propõe, por outro lado, aos cidadãos para que sejam um pouco mais proativos nas denúncias. Muitas vezes, conforme veremos aqui em específico, os crimes de corrupção, por exemplo, os índices podem não chegar a abrir processos, exatamente porque não chegam ao conhecimento da instituição. Então, eu penso que o desempenho, em termos de conteúdo, está muito bom. Veremos amanhã na prova oral.